E a luta do feminismo negro, ela é exatamente sobre isso. Ela não é sobre equidade de gênero, ela é sobre mulheres negras conseguirem serem vistas como ser humano na sociedade. Oi pessoal, eu sou a Letícia Patês. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão da opressão social que a mulher negra sofre em nossa sociedade referente ao casamento. Nós sabemos o quanto o sistema patriarcal deixou de herança várias questões raciais, e uma delas é essa questão da mulher negra ser vista somente como objeto sexual. O censo de 2010 mostra o quanto isso ainda é real no nosso meio. Mostra que 52,52% das mulheres negras não estão em um relacionamento estável, ou seja, elas estão solteiras. E conversando com uma dessas mulheres negras, essa questão não é só questões de escolhas, e sim questões raciais. Bom, meu nome é Tainá, eu sou baiana, tenho 25 anos, sou mulher negra, psicóloga, feminista, antirracista, antiproibicionista. Eu atualmente estou atuando na psicologia clínica, né? E faço parte do coletivo, sou uma das fundadoras do coletivo Psi Pretas, que é o Instagram que eu te falei. Eu sou também psicóloga voluntária da ONG Tamo Juntas, que é uma ONG nacional, inclusive, que atende mulheres em situação de violência doméstica. E é isso. Hoje, o principal tema, o principal assunto que eu quero abordar é sobre essa questão, né, da opressão que a mulher sofre, sobre o casamento, né, esse olhar da branquitude, né, sobretudo o homem branco, sobre essa questão de olhar, aquele olhar sexual sobre a mulher negra. A gente sabe, né, da história da mulher negra, que antes, né, essa questão do sistema patriarcal e cultural, que o olhar deles sobre a mulher negra era somente sobre um olhar sexual, né? Então, eu queria abordar sobre isso. E eu queria saber, você como mulher negra, se você já vivenciou isso, se você conhece alguém que passou por isso, por essa questão. Eu, enquanto mulher negra, já vivenciei, sim, já estive em relacionamento, na verdade, não um relacionamento sério, né? Nunca tive um relacionamento sério com um homem branco. Mas um relacionamento que eu tive, né? Um relacionamento aberto que eu tive com um homem branco, eu já me senti dessa forma, né? Ser tratada como um objeto sexual. Na verdade, eu acho que até a própria paquera, às vezes, parece um pouco Você mais sente voltada para isso, essa né? questão da objetificação do corpo da mulher negra, né? E, infelizmente, hoje a gente ainda vê isso reproduzindo muito na sociedade. A gente vê mulheres negras sendo objetificadas na televisão, por exemplo, né? Então, se você for ver a representação social hoje de uma mulher negra, sei lá, Globeleza, né? Então, e também tem aquela questão, né? Existem dois estereótipos da mulher negra. Existe para a mulher negra retinta, é o estereótipo da mãe preta, da mulher que vai estar resolvendo tudo, né? Aquela mulher que vai sempre levar tudo na caixa dos peitos, aquela mulher que vai estar sempre à frente de tudo para resolver tudo. Então, as pessoas se apegam à mulher preta, retinta, como aquela mulher que vai solucionar todos os problemas. E ninguém está nem a mulher. E tem a mulher negra de pele clara, né, que é a mulata. E que a televisão, né, usa muito disso para poder atrair turistas, por exemplo, né? O nosso corpo aqui às vezes parece até um patrimônio público, porque, por exemplo, Principalmente aqui, na época de carnaval, né? Que você vê nos comerciais, como você exatamente. mencionou. Por exemplo, aqui em Salvador é uma cidade turística, né? Então, quando a gente chega assim, época de final de ano, chega muita gente de fora, né? Muita gente de outros países e tudo. E transitar pela cidade às vezes se torna um pouco chato, porque você
se sente o tempo inteiro objetificada. Você vê homens o tempo inteiro vindo de outros lugares, né, com a intenção de ter sexo mesmo com você, né? E acha que você tem a obrigação, na verdade, às vezes pensam até que a gente tem uma obrigação de recepcionar aquelas pessoas, né? Quer dizer, se você estiver em um lugar público e estiver fazendo qualquer coisa, por exemplo, eu fui tirar foto da minha formatura no Pelourinho, que é um lugar turístico, né? E quando eu cheguei lá no Pelourinho, a gente foi completamente assediada pelos turistas, porque queriam que a gente tirasse foto com eles. É justamente isso que várias mulheres negras, intelectuais negras falam, né? Do feminismo negro, inclusive, falam, né? Que nós, mulheres negras, geralmente somos as mulheres para serem elogiadas no sigilo, né? Ah, deixa para depois, né? Vamos deixar isso aqui em off, né? Vamos deixar isso aqui entre nós dois, né? Não vamos falar para ninguém, não vamos espalhar e tal. Então, a mulher negra, ela é sempre colocada nesse lugar, né? Ser apresentada à família é um privilégio branco. É totalmente privilégio branco, né? Levar para apresentar aos amigos é um privilégio branco também. Então, nós mulheres negras, é muito difícil a gente encontrar realmente um cara que queira, de fato, levar a gente para apresentar a família, levar a gente para apresentar aos amigos. Principalmente quando você é uma mulher negra, quando você é uma mulher negra militante, quando você é uma mulher negra feminista, que você tem consciência racial, que você sabe quem você de fato é, né? Que você Isso interfere mais, né? que você afirma a sua identidade de alguma forma, seja ou que você afirme através do seu cabelo, da sua estética, né? Isso também dificulta um pouco mais, mas enfim, é uma questão bem complicada de se falar, né? Inclusive, quando você falou sobre o homem branco, me veio a pensar também o quanto é difícil também para nós mulheres negras, né? Saber que isso não é só o homem branco, né? O homem negro também age dessa forma. O homem negro também, né? O homem negro, ele também reproduz esse sistema patriarcal, né? Que nos coloca como mulheres objeto, né? Como hipersexualiza o nosso corpo. Essa questão do homem negro, voltando para a questão do homem negro, justamente fica uma coisa, a gente se sente meio que diferente, por isso que tanto batem na tecla ele tem que amar, a gente tem que aprender a amar os nossos. E a gente sabe que para o homem negro, amar os nossos é uma coisa que não é, tipo assim, não é culpa do homem negro, entendeu? Porque ele não quer estar com a mulher preta, casar com a mulher preta. Não é que o homem negro é culpado por isso, mas que ele viveu e cresceu dentro de uma estrutura social, né, que faz com que ele compreenda que aquele não é o lugar que ele merece, ou que é um lugar que socialmente vai ser visto como um lugar positivo, né? Então, não é um lugar que ele quer estar. Então, eu acho que essa discussão ela é bem polêmica dentro do movimento negro, porque os homens negros entendem que a gente está culpando eles pelo fato deles, quando ascendem socialmente, sempre buscar uma mulher branca para estar do lado e nunca uma mulher negra. E não só quando acende socialmente, mas assim, até quando não acende, quando quer mostrar para a família, se tem uma mulher branca e tem uma mulher negra, ele vai preferir levar a mulher branca. Então, eu falo isso para a maioria, né? Porque sempre acontece esse discurso, mas eu não sou assim. Mas comigo é diferente. Então, quando a gente fala de homem negro, a gente está falando da maioria, né? A gente está falando de números, dados estatísticos, né? Se você for buscar lá no IBGE, tem lá. Mulheres mães solo, a maioria das mulheres mães solo são mulheres negras, né? São mulheres abandonadas pelos seus maridos, né? E pelos seus companheiros. Se você vai buscar lá, você vai ler um pouco sobre Juliana Borges, né? Juliana Borges, ela fala sobre encarceramento em massa. E tem um livro muito bacana da Feminismos Plurais, né? Que eu tô lendo. E ela fala sobre o abandono de mulheres negras em situação de cárcere. A solidão da mulher negra não é uma coisa da cabeça da gente. É uma coisa que a gente vivencia, que várias pessoas, vários intelectuais negros falam sobre isso, inclusive Francis Fanon, que é um psicanalista negro, ele fala muito sobre essa questão
do homem, da relação do homem negro com a mulher branca e o quanto isso tem a ver com o desejo latente de acessar essa brancura, né? Que ele chama de brancura, de ascender socialmente, de dizer assim, não, eu faço parte um pouco dessa branquitude, dessa brancura, Fanon chama. Você já atendeu mulheres que passou por isso, relataram algo, pelo menos parecido? Eu já atendi mulheres, eu na verdade atendo majoritariamente mulheres negras. Então, sim, já mulheres que já passaram e vivenciaram isso. Mas que muitas mulheres que vivenciam até, e às vezes até estão em um casamento, né, interracial, e, e não conseguem enxergar esse lugar que o parceiro branco coloca ela, né? Uhum. Então, às vezes, as mulheres, nem sempre as mulheres negras trazem essa questão diretamente como um problema. Muitas vezes trazem como uma naturalidade, como se fosse algo natural, né? Que ser tratado dessa forma, né? E as mulheres negras, existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir entender que a gente merece ser amada, porque a gente entende, a gente aprende que a gente não merece. Então, quando de fato a gente encontra alguém que queira de fato nos dar o amor que a gente merece, o que é assim muito difícil, mas quando a gente consegue encontrar essa pessoa, a gente ainda às vezes a gente não consegue entender que a gente de fato merece aquilo. E isso é devido a toda essa questão, né? Tudo isso que a gente vive a nossa vida inteira, esse amor que a gente busca e não encontra, e a gente às vezes nem sabe o que é, porque nós, enquanto pessoas pretas, também temos muita dificuldade de nomear e falar sobre os nossos sentimentos, porque esse nunca foi o nosso lugar, né? A gente sempre foi, somos sempre vistas, falo pessoas pretas no geral, né? Homem preto, mulher preta, homem preto ainda pior ainda, somos vistas como pessoas que aguentam dor, né? Nós aguentamos essa dor, nós vamos ter que engolir o choro agora e seguir em frente. A gente não tem tempo para parar e sentir a dor. Uma mãe preta, quando perde o filho na favela, ela não tem tempo para chorar a dor do filho. Ela não tem tempo para ficar anos aquela dor, chorando, sofrendo. Não, ela tem que engolir o choro dela e trabalhar para sustentar o resto da família. Então, são todas essas questões, esses sentimentos que são reprimidos na gente, que já é da nossa ancestralidade e que até hoje ainda trazem efeitos muito complicados para a nossa saúde mental. E em relação às novas gerações, você acredita que elas ainda irão passar por isso? Que o caminho ainda é longo para a gente poder combater essa questão, esse olhar? Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda vai passar muito por isso, porque o racismo estrutural, ele é uma coisa que está enraizada, né? Que o sistema funciona, o sistema capitalista funciona por causa do racismo estrutural. Então, tudo o que a gente vive com base nisso. Por isso que a gente sempre fala que as formas de opressões, elas se atualizam. Por mais que você hoje lute contra uma coisa, essa coisa vai vir atualizada de uma outra forma lá na frente. E você vai ter que inventar uma outra estratégia de enfrentamento. Então, eu acredito muito, né, que isso mude bastante, que a gente consiga ainda a gente ainda consiga acessar os nossos direitos futuramente, né? Que a gente consiga alcançar os nossos objetivos que a gente quer e que a gente luta todos os dias para isso. Eu acredito que a gente consiga, mas eu acho que é um caminho muito longo ainda, né? Eu acho que, por mais que essa geração nova, eu acredito muito nessa geração que está vindo agora, que eu acho que é uma geração que é mais questionadora, é uma geração que fala mais, né? Que já não aceita mais tantas coisas. Exatamente. Tem a questão também da tecnologia que está avançando cada vez mais. E as formas de se expressar estão diferentes, né, também. Isso, vai modificando, né? Isso. E aí eu acho que muda por conta disso, muda muito, né?
qual é a sua orientação, né, para essas mulheres que passam por isso ou que já passaram? Qual a sua orientação, assim? Olha, eu como psicóloga sei que existem existe a nossa subjetividade, né? Então, cada mulher negra vai ter essa questão pessoal e única, essa forma única de lidar com determinadas situações. Então, para uns pode ser mais doloroso, para outras podem ter uma facilidade maior de lidar com isso. Então, essa estratégia de enfrentamento dessas questões, seja questões raciais, seja questão de gênero, ela é muito subjetiva, né? Depende de cada mulher. Mas, assim, o que eu digo é que tentem andar com os seus, né? Tentem caminhar junto com as suas mulheres, mulheres negras que fazem parte, seja da sua família, seja do seu ciclo de amigos. Mas tente andar em espaços que você consiga se sentir representada, né? Lugares que você consiga se sentir representada. E que você consiga falar sobre o que você sente, sobre as suas questões, sem ser julgada, né? Sem as pessoas taparem os ouvidos. Então, aquilombem-se, né? Aquilombem-se, procurem espaços que você se sinta acolhida. Porque se eu soubesse disso, antes de entrar, por exemplo, na minha graduação, eu teria, acho que conseguido enfrentar muito mais coisas, né? Se eu tivesse me aquilombado antes, porque eu vim me aquilombar na graduação já, sei lá, já era tarde, já era o sexto semestre. Meu nome é Marcela, eu tenho 22 anos, eu sou publicitária, sou ativista do movimento negro, tenho uma página do movimento negro, onde eu sou colunista. A gente sabe, né, que desde sempre a mulher negra sofre opressão por diversos lados aí no país, no qual o sistema patriarcal, política, né, cultural, deixou, né, essa raiz, esse racismo, né? E na época a mulher negra, ela era tratada como um objeto sexual, né? Como que você, tipo, olha isso hoje em dia, tipo, século XXI, 2020? Então, infelizmente, não tem como a gente falar que as coisas mudaram. A gente vive numa sociedade onde a mulher negra ela não é vista nem como ser humano, na verdade. E a luta do feminismo negro ela é exatamente sobre isso. Ela não é sobre equidade de gênero, ela é sobre mulheres negras conseguirem serem vistas como ser humano na sociedade. As mulheres negras elas continuam tendo esse papel de objeto sexual ou de principalmente mulheres negras de pele clara. Eu sou mulher negra de pele clara, nós somos muito ligadas a mulher que vai ser apenas para sexo, para prazer, para o sigilo, né? Essa mulher não vai ser assumida, enquanto as nossas requintas, elas são as mulheres que são para ficar na cozinha, e esse tipo de estereótipo, né, que a gente tem. Nos dias de hoje, inclusive, estatisticamente falando, mulheres negras se casam menos que mulheres brancas. E na nossa vida afetiva, a vida amorosa da mulher negra e a vida amorosa da mulher branca, elas são muito diferentes. Muitas de nós não temos coisas simples como ser chamada para jantar, receber um buquê, ser assumida para a família. Isso são coisas que muitas de nós passamos a vida sem saber, sem conhecer, né? Então, o fato de que a mulher negra era objeto sexual, ela não era. Ela ainda é vista como objeto sexual. Ela ainda é vista como a mulher do corpo quente, a mulher que vai ser a incrível na cama, mas também ela não vai passar disso, sabe? Ter um relacionamento com a mulher negra na nossa sociedade é ir contra a sociedade racista. E as pessoas, digamos, se for um relacionamento heterossexual, o homem ele não está disposto a ir contra isso, sabe? E em relação a isso, você já teve alguma vivência, em algum caso, assim, já passou por isso? Então, algumas vezes, por mais que eu seja novinha, como eu te falei, eu tenho 22 anos, a minha consciência racial, eu tenho ela há uns 2 anos, né? Para te contar um pouquinho sobre mim, eu sou filha adotiva de uma família branca, com dinheiro. Então, isso muda um pouco as coisas para mim, né? Eu tenho o privilégio aí da classe.
Mas isso não fez com que eu não sofresse racismo a minha vida inteira, né? Eu só não sabia dar nome ao que estava acontecendo comigo. Você não tinha conhecimento daquilo, né? Eu não tinha conhecimento daquilo, mas eu sempre fui tratada com hierarquia, por exemplo. E o meu cabelo aqui, que estava na minha cabeça, isso eu tenho faz um ano, mas assim, desde os 6 anos de idade que eu alisava o meu cabelo. Então, assim, eu perdi um traço muito importante da minha identidade. Mas eu sempre tive hierarquias demarcadas pela sociedade. E em relação à vida afetiva, é um discurso que você vai escutar muito conversando com mulheres negras. A gente nunca foi a paquerinha de ninguém. A gente nunca foi a popularzinha. A gente nunca foi a que as pessoas queriam estar junto. A gente nunca foi aquela menina que os menininhos me apresenta essa tua amiga. Pelo contrário, a gente é a ponte entre a amiga branca. Assim, para chegar na amiga branca, tem que passar por ela. Então, vamos ali ser amiguinha dela para tentar chegar nessa mulher branca. A minha vida inteira foi assim. Tanto é que eu nunca namorei até agora. Nunca namorei no ensino médio. Sou formada já, nunca namorei na faculdade. E sempre vi minhas amigas entrando e saindo de relacionamento. E pensando, por que isso não acontece comigo? É tão simples para elas simplesmente conhecem uma pessoa e a pessoa gosta delas também. Por que isso não acontece comigo? Porque o que acontece comigo é uma fetichização. Porque o que acontece comigo é sempre algo de muita dor, muito doloroso. E aí, no ano de 2018, eu não posso chamar de relacionamento porque não fui assumida, mas eu estava com um homem branco há meses, e meses e meses e meses e meses, nenhum status oficial, nenhum status oficial, nenhum status oficial. E, enfim, várias reprovações de racismo, né? Na época eu tinha cabelo liso, eu já estava querendo começar a usar tranças, pro meu cabelo crescer um pouco, e ele, não, eu gosto do seu cabelo assim do jeito que é. Até o dia que eu cansei da situação e falei pra ele, ó, já que você não quer ter um relacionamento comigo, é melhor ir cada um pro seu lado. E aí ele falou, sabe por que eu não namoro com você? Porque eu tenho medo de estar perdendo algo melhor. E eu fiz, ok, cada um foi pro seu lado. Um mês depois, ele assumiu publicamente uma mulher branca. E na época, eu não entendia, eu não tinha a consciência racial que eu tinha hoje. Então, quando eu vi a foto deles dois, e eu me olhei no espelho depois, eu fiquei assim, muito confusa. Eu não entendi. O melhor é isso, então, para você? Eu não sou suficiente? Por que eu não sou suficiente? Né? Então, para mim, isso, na verdade, esse foi um dos maiores baques da minha vida, porque foi quando A eu gente acaba percebi, ficando confusa, né? muito confusa, foi quando eu percebi que não importa o quão boa eu seja, não importa o quão inteligente eu seja, o quão companheira eu seja, tem estereótipos atrelaçados a mim, e eu não sou padrão, eu não sou mulher padrão, então eu não sou o que as pessoas almejam, né? A internet, hoje em dia, por mais que ela seja muito cruel às vezes, ela também tem um poder muito legal de empoderar as pessoas e de colocar pessoas em contato uma com as outras. Tanto é que eu tenho lá o perfil, que foi onde você me achou, que eu converso com mulheres negras o tempo todo. Então, assim, a gente acaba criando uma rede e a gente acaba passando as nossas ideologias para frente, né? Eu acho que Conhecendo novas, né? novas Conhecendo pessoas. novas histórias também, a gente vai se identificando com aquilo. Exatamente. E a gente lida com traumas que não foram nem criados pela gente, eles foram impostos a gente, sabe? Colocou assim você. É. E fica, e até hoje em dia, que eu atualmente estou me relacionando com um homem preto, parece que eu não sou merecedora, por exemplo. Parece que tudo que ele faz é mentira, é ilusão, eu não mereço. Tem, mulheres negras, a gente tem uma tendência muito grande a nos auto-sabotarmos em questão afetiva, sabe? É como se a gente não merecesse isso. Porque a solidão da mulher negra, ela é além da questão afetiva, sabe? Ela passa por todos os âmbitos, âmbito profissional, âmbito da amizade, todos os âmbitos. É para É além, muita é coisa, pra, né, no caso. pra além do romântico, assim, sabe?